melhor com a minha luz desligada. Eu também, às vezes, tenho um problema aqui com iluminação, aqui, meio um pouquinho complicado. A minha câmerazinha é bem simples, por isso. Não, mas é assim mesmo. Ok, então. Bom, pessoal, boa noite. Estamos começando hoje o nosso quarto programa Pessoas e Projetos, com mais um convidado especial. E antes de nós iniciarmos, eu vou falar então do nosso patrocinador, que traz para a gente sempre essa oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho e apresentando para as pessoas, não só de Nova Trento, né, já que a internet tem um alcance limitado, para todas as pessoas que acessam o canal da Rádio Web Nova Trento. Nós vamos falar então do nosso patrocinador, que é HM Construtora e Incorporadora. Bem, pessoal, a HM Construtora e Incorporadora está com um grande lançamento, o residencial Paula Bertotti, na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Olha só, eu conheço o projeto, né? Está na planta, mas segundo os consultores vai ser dado o start agora, nesse mês que vem, e é um investimento valioso, tá? Numa praia paradisíaca, Governador Celso Ramos, da Praia de Palmas, e realmente o investimento vale a pena, tá? Residencial Paula Bertotti, então, dos nossos amigos e parceiros HM Construtora e Incorporadora, há 20 anos transformando seus sonhos em realidades, e que dá voz e vez nesse programa, trazendo as pessoas aqui com projetos, né? Então, para finalizar, vou passar o número do celular da HM Construtora Incorporadora, porque as vendas são exclusivas com a construtora. É o 489-9647-6885 e o 489-98-3611-38. HM Construtora Incorporadora, então, o lançamento do residencial Paula Bertotti, na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Bacana, o pessoal está com a gente, então, patrocinando esse espaço aqui na Rádio Web Nova Trento. Muito bem. Sem muito prolongamento, eu já vou apresentar hoje o convidado dessa noite, que é o nosso professor Wagner. Wagner, boa noite. Boa noite, Paulo, tudo bom? Tudo bem, é um prazer tê-lo conosco, né? Participando desse momento aqui importante, e como a gente já divulgou na página da Rádio Web essa semana, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da vossa pessoa e também do seu projeto, que é muito importante, né? A descrição do seu projeto. Wagner, pode ficar à vontade, por favor. Tudo bom, Paulo? Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É sempre bom estar conversando sobre um projeto assim. Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou engenheiro de computação, formado pela FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Depois fiz mestrado em ciência de computação, trabalhando com toda a parte de adaptação de processos de software. E eu leciono desde 2015 em Cachoeira do Sul, no curso de Sistemas de Informação. Então, lá em Cachoeira do Sul. Mas eu moro em Santa Maria. E esse projeto, que a gente vai bater um pouquinho o papo hoje aqui, depois a gente abre as perguntas de todo mundo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Esse projeto, ele foi idealizado em parceria com o curso de Sistemas de Informação, que é da UBRA, né, de Cachoeira do Sul, juntamente com a CETREM. Então, o meu orientando, o Wilson Moraes, ele, durante o trabalho e conclusão de curso dele, ele fez toda essa construção dessa ferramenta. Mas, como a gente tem um conhecimento de toda a parte tecnológica, né, faltava alguém para nos aconselhar e nos ajudar em toda a parte que envolve a parte do autismo.
Então, para isso, a gente teve a nossa co-orientadora, a professora Priscila H.D. Alores, que participou durante todo o projeto. Então, foi um projeto que foi realizado durante um ano inteiro. Isso ocorreu ano passado, esse projeto. E esse projeto, na verdade, ele é um aplicativo, que ele tem o nome de ABC para autismo, né? Então, ele é um aplicativo para auxiliar com a atividade. Na verdade, a atividade essencial dele é o que o aluno auxiliar na aprendizagem, né? Principalmente com a questão do alfabeto. Então, por que autismo? Que a gente fala muito sobre autismo e o pessoal questiona bastante. A questão do autismo tem toda aquela questão da tríade autista, né? Que as crianças têm problemas normalmente com a questão de integração social, com a questão do comportamento, com a questão da comunicação. E eles são normalmente mais diretos. E quando a gente tem um ambiente controlado, a gente auxilia em toda essa questão do aprendizado deles. Então, até que o nosso projeto, ele não fez uso completo, tá? Na verdade, é um método chamado que é o método TEACH, que é um método que auxilia com questões visuais, entre outros pontos, né? Na parte de escolarização das crianças. Então, a gente usou algumas das coisas. Por quê? Porque, principalmente, a criança com autismo, ela tem essa questão do raciocínio lógico, bem apurado, né? Mas tem principalmente dificuldades com a questão da abstração, com compreensão de metáforas. Então, como eu disse, são sempre respostas curtas, simples, respostas objetivas, e tendo um ambiente controlado para o ensino dessas crianças ajuda em muito. Porque não adianta colocar ela num ambiente cheio de barulho, cheio de distrações, vai ser mais difícil o aprendizado dela. Isso vai tudo depender do nível do autismo, né? Então, justamente por causa disso, a gente pensou em criar, que foi o trabalho do Wilson Moraes, né? Que ele fez esse desenvolvimento desse aplicativo, pensando em ter um ambiente controlado, onde a gente tem rotinas repetitivas. Então, a criança é apresentado para ela, na verdade, o alfabeto, e daí, com base nisso, ela vai marcar, né, olhando para a letra, que eu já explico um pouquinho mais, sobre cada uma das figuras que apresenta para ela. Então, na verdade, é assim, ó, quando a criança utiliza o aplicativo, ele corta qualquer tipo de distração. O aplicativo não tem música, não tem nada que possa distrair. A criança é inserida em um ambiente de sala de aula. No caso, pode ser utilizado com o óculos de realidade virtual ou sem o óculos de realidade virtual. Por que a gente pensou dessa forma? Para poder aumentar o alcance das crianças. Porque assim, ó, não é toda criança que vai se sentir confortável usando óculos. Então, se a criança não se sente confortável usando óculos, a gente pode utilizar o aplicativo sem o óculos, simplesmente na tela expandida do celular. Mas a questão da realidade virtual ajuda na imersão do ambiente. Então, ela vai usar, a hora que ela coloca o óculos, ela vai estar sentada dentro de uma sala de aula, tá? Sentada numa classe, né, da sala de aula, e na frente dela vai ter um quadro interativo, do qual vai ter o alfabeto para ela poder fazer esse jogo com o alfabeto. Que sempre do lado esquerdo vai aparecer a letra, por exemplo, a letra A, né? E do lado direito vai aparecer 4 opções para ela. E daí, óbvio, que para a letra A vai aparecer, por exemplo, árvore, que é a resposta correta, né? Mas assim, ó, a intenção não é de quando ela marcar uma resposta incorreta, simplesmente dizer para a criança, tu errou. Não. Então, ela vai pegar, vai olhar para a palavra, tentar identificar a letra A com a palavra, não, com a figura, né? E com a palavra árvore. Mas se ela olhou para outra letra, por exemplo, tinha um B escrito outra coisa lá, tá? Não tá relacionado com a letra A. Então, simplesmente ela fica olhando por aquele tempo para aquela imagem e a imagem some, mas não diz que ela acertou, porque não pode gerar essa questão, sabe? Tipo assim, você errou. Então, ela vai até o ponto que só sobra aquela alternativa para ela acertar. E ela é congratulada após o acerto. E assim tu vai passando por etapa do alfabeto, sempre auxiliando. E, inicialmente, esse projeto ele foi pensado para 2 perfis de alunos autistas. Inclusive, os perfis de alunos autistas são do Colégio Marquês do Herval de Santa Rosa, onde a Priscila é professora, só que um desses alunos não pôde testar, que ele acabou saindo da escola. Então, só foi testado com um destes alunos. E aí, durante o decorrer desse projeto,
mudou-se alguns aspectos para poder ampliar e fazer testes com outras crianças também. No caso, notou-se isso, né, e foi incluído também crianças com síndrome de Down e com deficiência mental. E não quer dizer que não possa ser aplicado com outras crianças, mas é óbvio, é sempre aconselhado ter um acompanhamento, certo? Até por essa questão da criança ter esse foco, porque quando ela vai estar usando os óculos, ela tem um foco maior na sala de aula, tá só ela tá sentada ali, e ela vai poder olhar o ambiente. Então, quando ela olha para frente, ela vê o quadro, o alfabeto. Se ela olha para o lado, ela vê a porta. Por outro lado, ela vê a janela, vê as outras classes, tá? Mas também, como disse, pode ser utilizado no celular normalmente. E a gente pegou e fez vários testes com as crianças lá. E, assim, ó, todas gostaram. Tá? Até teve um feedback de uma delas que foi bem legal, que ela pegou e falou para a professora dela: prof, eu não gostei de uma coisa, porque eu não podia sair caminhando pela sala. Tinha classe na minha frente. Porque a ideia não era ela sair caminhando pela sala, era justamente cortar as distrações. E ela gostou bastante, tanto é que o material dos testes e tudo, tá tudo no canal do YouTube, depois o Paulo coloca aí na descrição abaixo da nossa conversa. E assim, ó, foi um projeto extremamente prazeroso, e esse projeto, ele é totalmente gratuito, inclusive para todo desenvolvimento. O Wilson, que eu digo que é toda estrela do projeto, né? Eu sempre gosto de salientar isso. Porque o Wilson é a estrela do projeto, porque foi ele que desenvolveu. Eu fui apenas o orientador e a Priscila foi a orientadora. Então, nós conduzimos ele no trabalho dele, sobre as técnicas, sobre a questão do autismo e tudo mais. Mas ele foi a pessoa que teve todo o trabalho de desenvolver. Ele também até me disse uma coisa. Ele me falou, olha, Wagner, eu vou desenvolver tudo com ferramentas gratuitas. Então, assim, ó, fica o código aberto lá, tudo com ferramentas gratuitas, não tendo nenhum empecilho. E tanto é que o aplicativo, a ideia é que ele seja gratuito para ajudar os professores em sala de aula, né? Para ter toda essa questão de melhorar a educação dessas crianças. Porque boa parte dos aplicativos que existem para autistas e para a questão de ensino, boa parte deles são pagos e não são nem um pouco baratos. E a gente sabe que o município, o estado, não tem muitas condições para isso. E os professores, boa parte dos professores acaba usando no próprio celular deles. Mas é uma forma de auxiliar as crianças, né? E esse projeto, um ponto bem importante, que no início desse ano, nós submetemos para o LABIC, que o LABIC, na verdade, ele é o laboratório, né? É o LABIC México, né? Que foi deste ano. Ele é o Laboratório de Inovação Cidadã, Acessibilidade e Autonomia para Pessoas com Deficiência. Então, nós submetemos esse projeto ao LABIC. Lá foi aceito mais de 220 projetos entre 19 países da América Latina e da Europa, e só foram selecionados 10 projetos. E o nosso projeto foi um dos projetos selecionados. Tanto é que, se eu não me engano, a gente está agora em junho, né? Em setembro ou outubro, nós iríamos viajar para lá, tá? Para fazer toda essa questão. Mas, como a gente teve toda a questão do Covid, ele foi adiado para o próximo ano. E é um ponto bem importante nisso, porque esse laboratório, ele faz essa integração com toda a parte da educação, principalmente, ele serve para tu pegar o teu projeto e poder melhorar o teu projeto. Mas são projetos que contribuem com a sociedade. Eu acho que era isso, Paulo, sobre o projeto, porque assim, ó, eu vejo que ele é de extrema importância, tá? E tanto é que o Wilson está acabando de arrumar algumas coisas para poder disponibilizar ele no Google, né? Lá na plataforma do Google, para todo mundo poder usar e baixar. Só que como ele é um projeto que crianças utilizam, tem vários requisitos. E ele está acabando de cumprir todos esses requisitos para, então, poder disponibilizar para todo mundo lá. Então, por enquanto, ninguém pode baixar o projeto. Mas todo mundo pode dar uma olhadinha, inclusive das crianças utilizando esse projeto, que está na nossa página do Facebook e também está no meu canal do YouTube, para todo mundo saber um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre a importância dele. O Wagner tá no teu canal do YouTube /Wagner Lorenz, né? Lorenz. Isso, Wagner G. Lorenz.
Isso, tá. Isso, Isso, tá. Wagner G. Lorenz. Ok. Ou só procurar por Tu Quer Não, Saber Mais, que vai achar lá também. Isso. Bom, eu já tive a oportunidade de conviver com crianças também com autismo, na época que assumi a direção de uma escola. Não trabalhei diretamente ali em sala de aula com as crianças com autismo, né? Mas a gente presenciou e a gente sabe o quanto é problemático né, a ter a inclusão dessas crianças com esse tipo de deficiência na escola. E realmente os projetos inovadores são bem-vindos, até porque eu acho que é por isso que o projeto de vocês aí foi escolhido e vocês vão participar aí desse momento aí que tu falaste, né? Então, a gente sabe que tem um diagnóstico muito grande de autismo no Brasil. Não sei se tu tens ideias assim de alguma coisa nesse sentido, mas nos Tem. últimos tempos, bastante, né? Tem, de diagnóstico não, mas a gente tem a questão da porcentagem do crescimento, né? Tá, deixa eu olhar aqui que eu tenho um dos dados anotados, tá? Decora não sei mais, né? Tanta coisa, né? Só para tu ter ideia, não de diagnóstico, tá? Mas de crianças matriculadas. Esse é o último dado do INEP, né? 2019. Em 2017, nós tínhamos 77.102 crianças matriculadas. Isso compreende crianças tanto no particular quanto no público, né? E de um ano para o outro, para 2018, teve um aumento de 37,27%. Então partiu lá para 105.842. Só que agora tu pensa assim, ó, é muito mais criança em sala de aula. E quais são as ferramentas que são dadas aos professores? E de que forma a gente pode auxiliar os professores, né? Porque eu sou da área de tecnologia, então acho que nada mais que a nossa obrigação de trazer a tecnologia e ajudar e auxiliar na parte da educação, né? Porque não adianta nada a gente ter altas tecnologias, mas a gente não ajudar ninguém, né? Então, isso ajuda bastante, né? Porque pensa só, os dados de 2019 a gente não tem, porque o INEP não divulgou ainda, né? Provavelmente só vai divulgar em 2021. Sim. Assim, ó, volto a frisar, né, novamente ali que é complicado. A questão da inclusão, às vezes a gente ficava discutindo muitas vezes na escola, porque eu entendo que o processo de inclusão ele tem que ter ferramentas diferenciadas para os públicos ali específicos. Então, não adianta, daqui a pouco eu tenho lá uma criança com síndrome de Down, eu tenho um segundo professor, mas ele está lá só para cumprir tabela. Gente, meu Deus, aí é um processo de exclusão, não é inclusão. Inclusão, a gente tem que buscar alternativas para que tenha acessibilidade, né? E aí entra essa questão da tecnologia, tudo para auxiliar esses professores e também essas crianças e adolescentes que têm alguma deficiência. Eu entendo que aí entra muito essa questão da tecnologia, porque a gente já tem aí várias coisas, por exemplo, até o próprio celular, né, que tem acessibilidade para várias coisas ali, por exemplo, a pessoa tem deficiência visual, aí, né, então tem várias coisas ali na área da tecnologia que vem para auxiliar. E isso é importante porque a escola, ela, num primeiro momento, ela se preocupou com a educação em simplesmente dizer assim, não, o processo de inclusão vai ser o seguinte, ele tem que estar matriculado, mas isso não é inclusão. Tem que ter uma série de coisas ali que acontecem no dia a dia da escola, que se a educação as pessoas não forem capacitadas e não tiver os produtos adequados, né, as coisas para trabalhar com essas crianças e adolescentes, logicamente, eles vão ficar lá excluídos, a gente sabe disso. Eu presenciei muitas vezes na sala de aula a questão do autismo, por exemplo, que sabe que uma das questões é o barulho. Como as salas de aula são todas barulhentas, às vezes, eu tinha essa criança que ela saía da sala de aula chorando, às vezes, desesperada, gritando, justamente porque ela não pode com barulho, né? A gente sabe disso, o autismo, Sim, isso é bem complicado. das características é isso. Então, quando tu, de repente, tu diz assim, não, olha, ele vai colocar um óculos de realidade virtual.
Daqui a pouco ele vai ficar ali sozinho, imaginando tudo aquilo ali. Pô, muda toda a configuração, né? Porque já é uma outra realidade realmente para essa criança, né? Então é isso, às vezes são ideias que precisam ser colocadas em prática para a gente poder ter um retorno e dizer assim, ó, olha, existe possibilidade de que o seu filho aprenda e que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor lá na escola, né? Na educação em si. Eu penso dessa maneira. Eu acho que é bem por aí, Wagner. Não, é bem isso. Então, a gente tenta proporcionar ferramentas, né, para que auxiliem na educação dessas crianças, né, e que os professores também, porque assim, ó, o aplicativo, ele é extremamente simples. Então, qualquer professor em sala de aula vai poder colocar no celular, óbvio que de primeiro momento é aconselhado que apresente o ambiente para a criança, né, só com o celular, sem os óculos, porque assim, ó, quando tu tá com óculos, quando a criança está com óculos, tu não consegue enxergar o que a criança está vendo. Então, por isso que isso é legal, essa parte que também foi deixada no aplicativo, ter a possibilidade de não só utilizar de forma de realidade virtual, mas como na tela normal. Então, é como se a imagem fosse expandida e a criança pode ver o ambiente, ela pode interagir com o ambiente, ir se acostumando para depois dar o passo maior e ir para a realidade virtual. Porque quando ela coloca o óculos de realidade virtual, ela tem a imersão, é outra coisa. Ela tá em outro lugar, né? Como tu falou. Porque com o celular, mesmo com o celular nas mãos, ela vai ter distrações das coisas. Mas quando ela coloca o óculos, ali ela tá num ambiente que vai auxiliar bastante nesse processo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tem que criar alternativas e ferramentas para ajudar, principalmente, os professores e a nossa educação, né? Exatamente. Eu creio que o Brasil, ontem mesmo nós estávamos falando, o Brasil hoje ele é um dos campeões de acesso à internet. Ele chega a ganhar de outros países aí de primeiro mundo, né? E uma coisa que chama atenção, por exemplo, eu volto a falar aqui do grupo de educadores Google, igual eu faço parte, né? No Brasil, nós temos 106 grupos formados de educadores Google. Claro que tem cidades maiores, capitais, por exemplo, São Paulo e Porto Alegre, e outros aí tem 3, 4 grupos, né? Mas, ao todo, são 106. E nos Estados Unidos, que é o berço do Google, nós temos 24, se eu não me engano. E aí eu conversava com outro colega aí também da área de tecnologia, professor de inglês, eu digo, mas por que ele foi há pouco tempo para o Vale do Silício lá, né? Aí eu disse, tá, mas por que nos Estados Unidos tem tanto pouco grupo de educadores Google? Ele disse, Paulo, lá todo mundo já sabe, porque lá quando sai a notícia tá ali quentinho, já todo mundo já destrincha o negócio. E aqui no Brasil tu sabe que as coisas demoram para acontecer, então chega um pouquinho depois as coisas. Então eu acho que como o Google ele pensa já estrategicamente, né? Então, ele sabe que no Brasil há uma grande procura pelas coisas da internet, e aí ele apostou justamente nessa questão da divulgação através dos grupos de educadores Google. E a gente busca muito, o Wagner, dentro disso, justamente essas parcerias. Nós lutamos aqui por parcerias, porque a gente sabe que a educação, mesmo que venha bastante dinheiro, igual o pessoal fala, né? Mas está todo ele comprometido com o pagamento de professores. Mais de 60% do que vem do dinheiro para a educação está comprometido com o pagamento dos professores. E aí sobra pouco recurso para investimento. Então, a gente busca parcerias com a iniciativa privada para poder viabilizar alguns projetos. E é o caso igual o nosso que aconteceu aqui com o grupo de educadores Google, para a gente formar os professores e está falando de tecnologia e dar uma formação para eles. O que a gente pensou no primeiro momento? Porque é tudo trabalho voluntário. Então, nós levamos o nosso projeto de capacitação para algumas empresas, e aí nós pegamos parceiros, né? Parceiros que nos auxiliam nos momentos dos nossos encontros. Então, por exemplo, nós temos por exemplo, tem um encontro que vai ser uma pousada. A pessoa da pousada nos cede a internet, nos cede o espaço e
o café, por exemplo. E aquela outra empresa vai nos ceder o custo, por exemplo, de trazer uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, aí, né, de uma faculdade, de alguém que está fazendo alguma coisa, né, ali vai ser o palestrante naquele momento. Então é assim que a gente está buscando essas parcerias. Então, daqui a pouco, Wagner, a gente pode pensar em trazer alguém de vocês. A hora que vocês apresentar esse projeto aí, daqui a pouco, Paulo, tá beleza, a gente pode ir aí, a gente cobre o custo de vocês vêm aqui, passam um sábado com a gente, né? Porque geralmente os nossos encontros são em sábado, e a gente apresenta isso para o nosso público aqui, né? Que tem também toda essa questão da inclusão aqui também. Nós temos bastante crianças com autismo aqui na região. Eu acho, Paulo, que isso é uma coisa totalmente viável, né? E eu acho que a ideia de todo esse projeto é poder apresentar ele, né? E ele, como eu digo, ele ser disseminado, né? Já que ele vai ser gratuito, né? Toda parte dele, por enquanto, é gratuita. Então, tu vai poder usar, baixar no teu celular. E daí é só questão de um treinamento básico, né? Porque não pode também pegar o aplicativo sem tu ter conhecimento nenhum, que ele querer colocar um óculos numa criança e colocar ela sentada, sabe? Por isso que nós temos todos os nossos educadores, né? E esse trabalho é feito todo com a professora Priscila, que ela pegou e fez com todo o carinho lá, inclusive o pessoal que está assistindo pode ir lá no YouTube olhar os vídeos, tá? E tem todo o feedback das crianças, todo o trabalho que é feito para ensinar a criança, né? Então não é só tu jogar um aplicativo com a criança, jogar para o professor. Tem que ter todo por trás da construção, né? Tem que construir o conhecimento com o professor e construir o conhecimento com a criança. E é bem como o próprio grupo de educadores do Google traz, né? A plataforma que você tem, que é o Classroom, né? E todas as ferramentas por trás do G Suite, eu uso desde 2017, tá? Então, inclusive no meu canal tem vários vídeos sobre, agora tem uma playlist nova que eu tô criando sobre mais coisas para os professores. Quando começou o Covid, eu gravei vídeo para os meus colegas sobre o próprio Meet, sobre o Classroom, que tanto é, os colégios estão utilizando agora, né? Tudo bem que no Brasil foi um processo bem tardio, tá? Eu vejo que esse processo no Brasil foi bem tardio por falta de incentivo na nossa educação. Porque todo mundo sabe, colégio público é tu fazer o cadastramento e tu utiliza a ferramenta gratuitamente. Tu não paga. Mas tu tem que dar uma formação professor. Não é simplesmente... Tu sabe como educador do Google, né? Não é simplesmente tu jogar o professor num Google Sala de Aula, né, que é o Classroom, e dizer para ele, tá, monta tua aula, coloca teu material aí. Tem que ter todo um treinamento por trás. E é bem como essa ferramenta, esse projeto, né? A divulgação dele, que a gente tem agora a página no Face, tem todos os vídeos no meu canal, no YouTube. A ideia é divulgar esse projeto para ajudar mais professores e mais alunos, né? Wagner, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o teu canal, vou também disponibilizar o link dele na página do GIG Nova Trento, tá? Uhum. Vou disponibilizar também essa gravação lá, depois eu coloco no YouTube também, e depois eu também puxo o videozinho, coloco o vídeo lá no canal, para que os educadores também tenham acesso e que a gente também possa estar conversando um pouco mais sobre isso futuramente. A minha pergunta agora para ti é o seguinte, tá? Esse aplicativo ainda não está disponível, então, não tem como as pessoas baixar ele, não tem, ainda não, né? Não, no presente momento não. O Wilson está acabando de arrumar detalhes dele, na verdade são detalhes como eu falei para vocês, a questão de crianças menores de 13 anos utilizarem. Então o Google tem várias restrições na plataforma deles, que devem ser todas cumpridas e tudo é verificado, né, ainda porque a gente está tratando com crianças, né, para então poder ser disponibilizado. Mas assim que for disponibilizado, já vai para a página do Face, vai para o canal do YouTube, para todo mundo poder utilizar. Mas no presente momento, vocês só podem ver o vídeo do funcionamento dele. Ok. E ele tem algumas restriçõezinhas, né? Por exemplo, assim, ó, Android, a partir da versão 4.4 do Android. Tá? Então ele funciona só para Android, não funciona para iPhone.
tá? Mas como no mundo a gente tem muito mais Android do que iPhone, foi justamente por essa questão. Outra questão, por causa da realidade virtual, né, e do ambiente de sala de aula virtual, tem que ter giroscópio celular. Então, celular sem giroscópio não vai poder utilizar, porque daí tu não tem como simular o ambiente de sala de aula, né? Toda a movimentação com o óculos e até sem o óculos, porque ficaria uma imagem simplesmente estática. Na verdade, essas são as duas, são únicas restrições que ele tem, né? Não, exatamente. Eu costumo falar, Wagner, assim, ó, nos nossos encontros também, que a questão da tecnologia, no primeiro momento, ela é bem acessível, né? A gente consegue ir trabalhando, ir ajustando as coisas, mas ela é um pouco complexa, porque mesmo agora, nesse momento, né, nós temos aqui alguns educadores, eu também tive problema sério essa semana com áudio, com o próprio Meet, eu não consegui, tá? Então, assim, ó, olha que eu já trabalho há algum tempo aí com o Google, com as plataformas e sou, digamos assim, surgiu, eu já estava dentro do negócio, né? E eu confesso para ti que eu tive dificuldades, sérias dificuldades também, porque a pessoa precisa de treinamento, tá? Porque Sim. às vezes é um ajuste do microfone, é um ajuste do vídeo, como faz a configuração tal, isso e aquilo, coisa, né? Então, assim, ó, tudo precisa de treinamento. A gente já estava, nós estávamos falando para as secretarias de educação de treinamento para os professores desde 2014, Wagner, desde 2014. E nós temos um documento da ONU de 2012 que alertava para esse momento de pandemia. E aí esse documento, eu tenho ele guardado, o link dele guardado. Aí é o seguinte, dizia que ia chegar um momento que a gente ia precisar muito do uso do celular. Só que hoje tem um paradoxo, né? Muitos estão lá na frente, tá? Mas aí, quando se precisa mesmo usar o celular, ou a questão assim agora da tecnologia, nós identificamos que somente a metade das famílias conseguem ter acesso em casa, né? Porque elas têm até um celular, mas elas não têm uma conta e não têm, às vezes, condições de colocar crédito todos os dias para poder ter acesso às atividades que são postadas, né? Então, é complicado quando se fala em tecnologia e dizer que ela está ao alcance de todos, né? Às vezes, por exemplo, nós temos aqui no município, nós temos até agora uma lei que proíbe o uso do celular em sala de aula. Nós tentamos derrubar essa lei o ano passado, através de um projeto aí, entramos com o vereador, né? Para derrubar essa lei, para dar uma oportunidade, para não ter entraves, né? Digamos assim. E nós não conseguimos. Então, é inadmissível que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, onde as crianças levam o tablet para a escola, onde as crianças levam o seu próprio instrumento de trabalho para a escola, e aqui, quando todo mundo tem celular e lá na escola tem uma internet que poderia ser disponibilizada para esses alunos, porque às vezes não tem a sala de informática toda equipada para todo mundo, não se consegue, não tem, né? Então, é uma coisa a ser combatida. A gente precisa dar condições para que isso aconteça. E às vezes vai muito do poder público. Então, desde 2016, 2014, nós estamos capacitando educadores, estamos aos poucos, vamos né, avançando, só que às vezes o poder público não deixa. Tem uns entraves, tem algumas coisas acontecendo, porque as pessoas acham que a gente vai fazer sombra, porque né, alguém vai ser candidato a alguma coisa, e nós, por exemplo, não temos pretensão nenhuma politicamente. Assim, dentro do GIG, é uma coisa totalmente liberal. Nós somos apaixonados por tecnologia e a gente quer aprender, compartilhar e inspirar os outros, que é a filosofia do GIG. Simplesmente isso. E a gente busca, então, essas parcerias justamente para poder ajudar as pessoas
E nós estaríamos agora, Wagner, na última etapa, que seria a etapa de treinamento dos pais, da comunidade. Porque essa realmente é a filosofia do GIG. Primeiro treinar os professores e educadores, depois treinar os alunos, e aí, por último, os pais e a comunidade. Aí nós teríamos fechado o cerco, e agora, nesse momento de pandemia, a gente teria achado uma alternativa para aquele grupo que não tem internet, está trabalhando até com os aplicativos ali offline, né, que a gente sabe que dá para usar. Então, daqui a pouco a criança vai na escola. Hoje a gente sabe que tem secretarias de educação que estão distribuindo apostilas para os alunos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, aquele pai vai lá na escola, ele acessa a internet lá na escola, pega o conteúdo e vai para casa e faz offline, que a gente sabe que dá para fazer. Mas, para isso, teria que capacitar esse pai. Para isso, teria que capacitar também aquele professor que também não sabe, que não participou. Então, hoje nós temos professores que não estão capacitados, nós temos crianças e adolescentes que, mesmo tendo celular de última geração, mexe no Instagram, mexe um pouquinho no WhatsApp, coisa e tal, mas na hora de mexer em aplicativos e algo no sentido educacional, ele não sabe, porque ele precisa de treinamento também, né? Então, eu acho que é por aí, as questões são um pouco complexas ainda, né? Sim, eu também vejo que isso é uma questão bem complexa, como tu falou. O próprio Google, ele tem toda a G Suite dele, né? Que os professores podem utilizar o Classroom, sala de aula, né? Em português, para poder colocar todo o material. Ao mesmo tempo, tem uma plataforma gratuita que é o YouTube. Então, você tem que pensar assim, ó. O professor, se o aluno não consegue ver em tempo real a aula, porque a gente esbarra na questão tecnológica, pacote de dados, o celular, que não é todo mundo que tem um celular bom, né? Não é todo mundo que tem um pacote de dados, não é todo mundo que tem uma Wi-Fi em casa. Como a gente viu vários e vários casos agora, de crianças sentadas num banco de rua, usando o Wi-Fi do açougue ou o Wi-Fi do vizinho para poder fazer tarefa de sala de aula. Só que é a persistência deles em buscar. E daí, assim, ó, o professor pode usar a sala de aula, por exemplo, e depois disponibilizar o seu vídeo no YouTube. Que o próprio YouTube te dá um aplicativo, que é o próprio YouTube Go, né? Onde tu pode baixar o vídeo. Tu não tá pirateando o vídeo. Tu tá usando o próprio aplicativo do YouTube para baixar um vídeo qual foi disponibilizado na plataforma deles. E a criança pode olhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e sem gastar o seu pacote de dados, né? Ou então vai lá, pede emprestado do vizinho, baixa o vídeo para assistir depois, né? Mas essa questão, assim, ó, acho que é bem complicado. Todo esse treinamento, e na verdade, o despreparo que a gente tem na nossa educação. De um lado, a gente vê colégios particulares, que alguns estavam preparados, e muitos também não estavam preparados, e do outro lado, toda a nossa educação pública. Eu vim da educação pública. Então, eu sei bem como que é toda essa questão da educação pública. Tu não tem o dinheiro, tu não tem o incentivo em sala de aula que um colégio particular tem. Então, no Brasil, eu vejo que são literalmente 2 pontos extremos, né? A educação privada e a educação pública. Educação pública não se tem incentivo, né? Enquanto a privada é outra coisa. E agora que a gente tem toda essa questão da pandemia, né? Que os professores literalmente caíram de paraquedas em ferramentas tecnológicas, mas sem ter um treinamento. E o legal é que vocês aí estão fazendo esse trabalho há muito tempo, mas vocês estão fazendo. Tu conhece outras cidades que já faziam esse trabalho? Eu uso o Classroom desde 2017, que foi liberado para qualquer pessoa utilizar. Mas antes podia ter utilizado quem tinha o G Suite, né? Mas assim, ó, quais instituições de ensino já faziam uso ou estavam começando a preparar os seus professores? Não tinha, né? Tanto conta nos dedos quantas instituições. Eu moro em Santa Maria. Agora que eu vi o pessoal tendo que correr atrás e os colégios sendo obrigados a utilizar, para disponibilizar, mas se não fosse isso, quando será que iam utilizar? Sabe? Então, assim, ó, todo o trabalho que vocês estão fazendo é excelente. Mas é aquele, sabe bem, que é um trabalho de formiguinha, né? Desde o convencimento, que eu acho que parte do convencimento do professor, querer
aprender algo novo, porque é muito simples tu ir lá numa sala de aula, pegar um giz e escrever no quadro. Ou tu criar um material extra para o teu aluno. Isso que eu sempre penso assim, ó, o que é ser professor? Professor é simplesmente tu ir lá e falar para o teu aluno, ou então tu tentar construir o conhecimento com o teu aluno, tu disponibilizar materiais extras para o teu aluno. Então, por isso eu sempre digo, existe professores e professores, né? A nossa educação, mas faz parte em tudo. Wagner, eu concordo plenamente contigo também. Eu acho que a gente está passando por um momento que faz com que as reflexões elas sejam das mais variadas possíveis, né? E isso, logicamente, que passa por a gente pensar um pouquinho em tudo que o que aconteceu, em tudo que passou. E eu dizia às vezes nas capacitações, pessoal, vamos aproveitar porque é gratuito esse momento. Ah, mas Paulo, por que tem que ser em sábado? Eu digo, gente, mas vamos, a gente vai se reunir quando? Todo mundo trabalha, todo mundo tem que cumprir 40 horas. As capacitações, elas acontecem só no momento de férias, tá? Naquele momento ali de julho, aquela semaninha ali, ou se não, em fevereiro. E aí eu digo, e esse tempo todo? A gente está disponibilizando para vocês algo inovador, que é gratuito, que vocês não precisam pagar, e vai agregar muito conhecimento para vocês incrementar a aula de vocês, para vocês conseguir trabalhar com as crianças, né? Uma maneira diferenciada, com uma aula inovadora. Ah, mas eu não sabe, então sempre tem uma desculpa às vezes para muitos educadores. Eu sei que não preciso, né? Muitos estão enganjados mesmo e vieram com a gente. Mas assim, ó, Wagner, tinha desculpa assim, eu sou muito velho, eu não quero, eu não sei mexer com isso. Então sempre tinha uma desculpa para não mexer com tecnologia. Eu vou dizer assim, ó, né, a idade que eu tenho um pé no século passado e outro agora, mas eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, sempre fui. E a gente tem que buscar alternativas, porque quando eu estou inserido dentro do mercado de trabalho e eu tenho possibilidade de agilizar, e é isso que as ferramentas do Google traz, de agilizar o meu trabalho e fazer com que a minha aula seja uma aula, não seja aquela aula tradicional, ela passa a ser uma aula híbrida ou uma aula, às vezes, totalmente midiática já, num dia. Isso faz com que chame a atenção do meu aluno e ele começa a olhar para o professor de uma maneira diferenciada. Ele diz assim, opa, essa aula está bacana, porque hoje ele trouxe um vídeo, amanhã ele traz um Google Forms lá, ele mandou uma atividade para casa diferenciada. Então foi dessa maneira que eu comecei a usar o Google Drive, e aí eu me apaixonei pelas atividades. Comecei a eliminar papel e eliminar um monte de coisa, e daqui a pouco eu estava já, né, fazendo já as atividades online com os meus alunos do próprio EJA. Do ensino médio à noite, o próprio EJA, trabalhei muito essa questão. E as minhas aulas começaram a ser aulas gostosas. Por quê? Porque quando eu chegava na sala de aula, o próprio aluno, ô professor, aquele vídeo que você mandou para mim lá, eu assisti, achei bacana, já fiz atividade aqui. Eu olhava, né, a gente atrelava uma planilha lá junto ao Google Forms, eu olhava, não, exatamente, você entrou tal horário aqui, bacana, gostei. Então, gente, para que coisa melhor? E são coisas simples às vezes, que numa tarde, num sábado, eu aprendi. Então, eu não sou um expert, não vou dizer assim para ti, eu não sou um expert, não preciso ser uma pessoa de TI para estar aprendendo essas coisas tudo, porque às vezes o educador tem uma noção assim, para mim aprender essas coisas eu tenho que ser de informática, eu não sou da área de informática. Quem tem que entender isso é o professor da sala de informática. O que o governo do estado fez aqui em Santa Catarina? Primeiro, ele pediu para que os professores, aquela pessoa da sala de informática, fosse licenciado, fizesse licenciatura de informática. Todo mundo foi lá, fez licenciatura,
ficaram na sala de informática. Aí o que aconteceu? Assumiu outra gestão, e aí desconstruíram tudo isso. E aí, em 2014, a Secretaria de Estado trouxe o Google for Education para dentro, tá? E começou a implantar numa escola e outra, mas a ideia era o quê? Era capacitar os professores, eles não capacitaram. E tiraram ainda essa pessoa da sala de informática, que passou a ser um simples auxiliar. Então, para diminuir custo, não teve mais aquele professor de informática, aquele com licenciatura, e colocou uma pessoa a nível de ensino médio dentro da sala de informática, só para ajudar os professores, quando os professores levam os alunos lá para dar um filmezinho, alguma coisa assim, e não tinha mais. O que aconteceu agora? Uma corrida também contra o tempo para capacitar professores que também não estavam capacitados. E sendo que o Google for Education para a Secretaria de Educação de Santa Catarina já estava liberado fazia um tempão. Então, é tudo uma questão também de interesse político, porque isso é uma política pública de educação. A partir do momento que tu desconstrói uma coisa, tu teria que construir outra. Imediatamente já fazer uma implantação, capacitar professores, treinar professores. Eu sou um crítico disso, porque a gente está fazendo um trabalho voluntário, enquanto vem uma pessoa, às vezes, para dar uma capacitação num dia para aquela turma de professores e cobra horrores. E nós fazendo um trabalho voluntário. Quer dizer, poxa, e a gente ainda não era valorizado. Né? Então, a gente não teve a parceria de professores e nem o respaldo da Secretaria de Educação dos municípios. Gente, foi bem complicado. Bem complicado. Nós fomos conseguindo as coisas assim na marra, na força mesmo. Porque senão o negócio ia ser feio, mais feio ainda. Mas pelo menos vocês tiveram toda essa insistência, né? E nunca desistiram do projeto, né? Isso acho que é um ponto importante. É a mesma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Esse nosso projeto, por exemplo, o ABC para autista. O Wilson sabe, provavelmente o Wilson está escutando nessa hora. Eu disse para ele, Wilson, vamos tocar esse projeto? Eu acredito em ti, a gente acredita em ti no projeto. Daí quando foi parar no capítulo de um livro, quando foi aceito no Labic México, imagina só, um projeto de graduação selecionado entre mais de 220 projetos, 19 países da América Latina e Europa. Foi um dos 10. Sabe? E todo esse papel que eu vejo da construção da educação, de utilizar ferramentas novas, eu acho que isso também cabe muito a nós, acreditarmos nos nossos alunos. Os meus alunos lá, eu sempre digo para eles, eu acredito neles, sabe? Inclusive, provavelmente deve ter algum deles escutando. Porque assim, ó, eu acredito, porque se eu não acreditar como professor, quem que vai acreditar neles? Porque as nossas políticas públicas, a gente sabe que a educação e saúde foi deixada de lado. Tu que está em sala de aula, se tu não acreditar no teu aluno, quem mais vai acreditar? Então tu tem que sempre, eu vejo isso é a minha perspectiva, sabe? De acreditar nos alunos e sempre tentar dar o maior apoio que tu pode. Inclusive, ontem um aluno pegou e me mandou um recado, no WhatsApp ele mandou, que era referente ao trabalho com conclusão de curso dele. Ele me agradeceu por eu acreditar nele. Porque durante a graduação dele, ele passou várias dificuldades. E tá chegando no final, vai se formar, sabe? E ele disse, obrigado, professor, por, ter acreditado em mim, dar força. Eu até falei para ele, olha, não tem que agradecer. Eu acho que isso é o papel do professor, é acreditar nos alunos e acreditar na educação, porque eles são a base, é eles que vão poder mudar o nosso país. Porque assim, ó, quem tá lá e quem gerencia uma determinada forma, eles não vão mudar. Quem vai mudar é quem está saindo do colégio. É quem vai mudar realmente, que vai conversar com seus pais e vai fazer tudo mudar. Que vai dar mais valor para os nossos educadores. Porque tu pensar bem, quanto hoje recebe um educador? Quanto recebe um professor no município do estado? É muito pouco, né? Tu tá formando cidadãos. Então, tu tem que investir na educação. Isso é um ponto que deve ser, acho que, muito levado em conta, que é até bom que quem está escutando, né, para pensar dessa forma.
E até quem é professor e ainda não fez nada pelos seus alunos, olhar pela perspectiva e acreditar neles. Não pensar que só está lá em sala de aula, simplesmente cumprindo o seu trabalho. Tá? Tem que fazer mais que cumprir seu trabalho, tem que acreditar neles. Wagner, isso aí mesmo. Com certeza, concordo plenamente contigo. A educação nos últimos anos ela tem sofrido um revés. Tanto é que a gente não pode, eu também não consigo acreditar. O governo sempre diz que disponibiliza um valor muito grande para a educação em termos de orçamento, né? Orçamento da União, aí a gente sabe que é sempre educação e saúde, educação e saúde. Só que assim, ó, como que nós estamos nos últimos lugares sempre na questão da educação? Eu não consigo entender isso. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que nos últimos tempos as coisas esfriaram. Então, ao invés de a gente... Porque eu acredito na educação, mas em uma coisa assim sistemática. A gente precisa trabalhar em cima de projetos e fazer com que essas coisas sejam sistemáticas, porque senão não funciona. Tudo que vem, implanta agora e desconstrói, implanta agora e desconstrói, a gente não vai a lugar nenhum. Porque tem que ter um processo de construção, início, meio e fim, para que as coisas deem certo na educação e a gente consiga avançar nesse sentido no Brasil. Senão, nós não vamos conseguir. Então, eu creio que todo esse processo, seja ele da área de tecnologia ou qualquer outra, né, outra coisa que a gente for falar, que for implantado dentro da educação, ele tem que ser construído. Entra governo, sai governo, pega, aprimora, vai aprimorando. Por quê? Porque se desconstruir, tudo aquilo que foi construído no ano já não se usa mais ou coisa assim, e aí se esquece e acaba não evoluindo. Eu estou falando especificamente agora, voltando a falar da questão tecnológica. Como que um país que é um dos primeiros do mundo em acesso de internet e tudo, nós somos, o Brasil é campeão no mundo nessa questão, e somos o mais atrasado na questão de agora, quando surgiu esse momento aí, tem essa pandemia, nós não conseguimos ter acesso à internet. Nós identificamos que 50% das crianças têm acesso à internet. Pô, mas tem que ter uma alternativa. Vamos fazer uma parceria com a Oi para disponibilizar naquele bairro lá uma internet gratuita? Vamos, a nível de prefeitura, disponibilizar a internet? Pô, isso é questão de governo, gente. Isso é questão de buscar iniciativas, dizer assim, ó, internet gratuita para todo mundo. Ou uma internet paga e subsidiada por algum recurso, alguma coisa, sei lá, eu tô jogando aqui, mas isso entra a questão do próprio poder público, do vereador, das instituições em si, né? Então, gente, é uma questão de querer. Eu sei que tem alguns estados no Nordeste, se eu não me engano é Ceará, ou ali, eu não sei que lugar que é, ou a capital, eu não vou agora entrar em maiores detalhes, porque eu não li direito a situação. Mas tem internet gratuita em todos os bairros ali. Então, pô, isso é difícil de conseguir? Não sei. Eu não tô envolvido num projeto especificamente disso, né, dessa parte. Mas eu digo para ti que eu vou atrás de algumas coisas. Porque nem que tem que buscar uma parceria com alguma empresa de tecnologia, alguma coisa assim. Internet gratuita naquele bairro que é extremamente pobre, que mais de 50% não tem acesso à internet, pensando na educação, pensando nas crianças, né? Não pensando nas casas e lares, assim, pensando exatamente na educação. Então, eu creio que falta vontade, às vezes, né, de pensar em algo assim. Porque se nós estamos ficando em último lugar, significa que não adianta eu ter um celular de última geração se eu vou lá para pegar a internet do supermercado, do açougue, igual tu falou, que eu também vi a foto que chamou muita atenção essa semana, né? Eles são persistentes, os alunos, inclusive quando eles levam o celular para a escola,
eles vão para o muro da escola pegar o Wi-Fi do armazém da frente, do supermercado ou daquela lojinha da frente, porque a escola não disponibiliza aquela internet lá. Mas por que não disponibiliza? Poderia mudar a senha todo dia. Ó, pessoal, a senha de amanhã a gente só vai divulgar a partir da segunda aula. Pronto. Então, há várias possibilidades de a gente promover o uso da tecnologia. Agora, o que falta é cabeças pensantes. Nós precisamos ter cabeças pensantes. Como que a gente vai fazer? Eu sempre digo assim, o que, por quê e como. Assim a gente resolve os problemas. Se temos um problema, o que é o problema? É esse. Por que está acontecendo isso, isso, isso? E como que a gente vai resolver? Porque senão fica uma briga fútil. A gente vê muitas coisas no Facebook, coisa e tal, brigando. É justamente a ideia desse Pessoas e Projetos. É fazer com que a gente discuta, faça uma discussão, gere uma discussão, mas uma discussão sadia, onde você traz o teu projeto, onde a gente discute isso e a gente vai dando ideias. Eu mesmo escrevo algumas ideias ali no portal E-Cidadania do Senado Federal e tive uma ideia aprovada essa semana. Claro, precisa de 20 mil apoios, né? Mas, Wagner, assim, ó, lá no portal do Senado Federal tem um iconezinho, E-Cidadania. Qualquer cidadão pode escrever o seu projeto lá. Tá? Sobre qualquer área, tecnologia, saúde, política, qualquer petição, a gente pode escrever lá. Então, vai lá, escreve o seu projeto, coloca os seus argumentos, e aí daqui a pouco ele é analisado. Em 5 dias o Senado já te dá um retorno, a mesa que analisa, e eu tive uma proposta já, em 3 dias eu recebi o retorno que ela foi aprovada. Agora, logicamente, precisa de 20 mil apoios. Tá? É um projeto simples, que eu pedi a isenção do desconto de INSS para aposentados, que volta ao mercado de trabalho. Ah, Paulo, mas ninguém pensou nisso? Vários senadores devem ter pensado, deputados e tudo. Só que da maneira conforme eu coloquei lá meus argumentos, não pensaram, com certeza. Não pensaram. Então, assim, ó, qualquer pessoa pode colocar um projeto. Qualquer cidadão pode ir lá e colocar um projeto. Então, vamos pensar num projeto de tecnologia. Vai lá, entra, digita. Internet gratuita para todos. Coloca seus argumentos através de incentivos, com a iniciativa privada, incentivo com poder... iniciativa privada, poder público, todo mundo junto ali, coisa e tal, daqui a pouco encaixa, tem 20 mil apoios, é analisado pela Comissão de Justiça e Direitos Humanos da mesa do Senado e vai para ser implantado como projeto, um projeto de lei, ou, né, uma emenda parlamentar, alguma coisa assim. Então, qualquer cidadão pode fazer isso, mas o que a gente precisa é isso, formar cidadãos críticos, como tu falou. Esse é o nosso papel, esse é o papel do educador, do professor. Né? Formar cidadãos críticos, fazer com que a criança, o adolescente, desde pequeno, pense. Eu sempre digo assim para os professores, professor, eu estou cansado, eu estou fazendo um monte de atividade, eu estou cheio de... Gente, quem tem que trabalhar é os alunos. Os alunos que têm que pesquisar. O professor, ele vai dar só o caminho. Só o caminho. Agora, quem tem que trabalhar? Os alunos, porque senão nós estamos dando tudo pronto. O professor não precisa dar pronto, porque senão ele nunca vai aguçar essa questão da pesquisa do aluno. O aluno é que tem que pesquisar, ele tem que entender o porquê que está acontecendo isso, acontecendo aquilo. É ele que tem que buscar essa informação. Claro que o professor vai ser o tutor, vai ser o mentor, ele vai dar o caminho, mas o aluno vai ter que buscar isso. Né? É a mesma coisa nós com as nossas crianças no nosso dia a dia. A gente vai dizer para o nosso filho, não faça isso. Por quê? Porque pode acontecer isso, isso, isso. Então, a gente dá o caminho dizendo por que não é para fazer, ou o que pode fazer. A gente ensina, mostra o caminho. Agora, daqui a pouco, ele vai lá, ele vai colocar a mão no fogo, ele sabe que queima, depois ele não coloca mais. Então, o aprendizado se dá pelas experiências, pela pesquisa. E nós, professores, pais, nós somos o exemplo. A gente sabe que a criança aprende muito pelo exemplo, né? Então, a questão passa por aí também. Dar o caminho,
mas vai acompanhando. E aí vai percebendo e vai orientando. Opa, você está no caminho errado. Tipo uma trilha, faz uma trilha com os alunos, a gamificação, coisa e tal, né? Beleza, vai jogando lá. Ah, você está no caminho errado. Daqui a pouco, opa, vem para cá. É assim que funciona. Então, a educação nossa, infelizmente, ela tá lá embaixo justamente por esses altos e baixos. O próprio Enem agora é uma confusão. O ano passado também ele foi, agora também está sendo, discute, isso e aquilo. Gente, não tem muito o que discutir na educação. Tem que ser coisas sistemáticas. Né? Se tirou, agora tem aprovação automática. Eu sou contra a aprovação automática. Claro que eu sei que um exame não vai determinar uma prova se eu sou o melhor aluno ou não sou. Isso não determina, eu sei que não. Mas na progressão automática, daqui a pouco tem um índice do IDEB que as escolas precisam cumprir, e aí eu tenho que ficar dentro daquele índice lá para mostrar para o governo para receber recurso, não, eu tenho alguma coisa bloqueada, e aí então eu digo, esse fulano não tem condições, não, mas vamos aprovar ele. Vamos aprovar. E aí o índice de aprovação é muito alto e a gente finge que está tudo bem, mas a gente sabe que não está na educação. Não está tudo bem. Porque a gente não tem pessoas críticas com opiniões próprias e isso é muito complicado. Eu creio que a gente está passando por um momento conturbado. E a gente precisa reaprender algumas coisas, construir algumas coisas aí para construir outras novas aí para poder avançar um pouquinho. Meu Deus, Wagner, agora eu me empolguei também aí. Faz parte. Não, mas acho que essa questão que tu falou do reaprendizado, isso depois da pandemia, eu acho que muito professor vai reaprender. E muito aluno vai ter que reaprender. Porque, como tu disse, eu vejo que o ensino é a construção do conhecimento. Tu simplesmente jogar ali para o aluno não funciona, né? Tu tem que construir o conhecimento com ele. Veio como a gente vê na educação da Finlândia, de outros países, que há anos eles fazem isso. E no Brasil a gente não tem muito esse hábito. A gente faz, tá? Mas pensa assim, é sempre que tu faz isso? Deveria ser sempre, mas da mesma forma que nós temos, a forma que nós medimos o nosso aluno é uma prova. Será que é correto medir nosso aluno com uma prova ou medir o nosso aluno? Na verdade, não medir, né, que é uma palavra forte, né? Como que eu digo que eu tenho um bom aluno ou um mau aluno? Sabe? O meu aluno bom é o que participa, mas ele vai mal na prova. Mas por que ele foi mal na prova? Porque ele não conseguiu construir o conhecimento, ou porque aconteceu alguma coisa naquele dia, ele teve algum problema em casa, sabe? Então são vários fatores. Eu acho que a gente tem que remodelar bastante, né? Só que o Brasil está bem atrasado referente a esse ponto de remodelagem, mas eu acho que esse momento vai ser experiência para todo mundo. Nós remodelarmos a forma de nós construirmos o conhecimento com nossos alunos, né? E eu acho que depois, quando todo mundo estiver de volta na sala de aula, a gente vai ter uma perspectiva diferente da nossa educação. Vai que os alunos vão sentir saudades dos professores, né? Exatamente. Wagner, olha, cara, foi um prazer aí falar contigo, tá? Muito bacana mesmo. Eu acho que a gente vamos conversar mais vezes, com certeza. A gente tem muitas afinidades aí. Foi muito bom hoje. Essa conversa vai servir para que outras pessoas também ouçam e possam também tirar as suas conclusões, e com certeza a gente está aberto para as conversas todas aí. Né? Eu vou colocar depois ali, disponibilizar no YouTube, vou disponibilizar no canal do GIG também, esse nosso. E aí eu te mando também as coordenadas aí pelo nosso WhatsApp, essa conversa aí muito bacana. E eu fico disponível, a hora que você quiser conversar com a gente aí, pode dar um alô, a gente conversa e vamos formalizando as coisas, porque é interessante. Eu acho que quando a gente tem sintonia com as coisas e pensa de uma maneira igual tu pensa, as coisas evoluem para um lado muito bacana. E a gente pensa igualzinho na educação, então é por aí mesmo.
Eu que agradeço, Paulo, o convite, né? E até te dizer uma coisa: o nome do meu canal no YouTube, que eu sempre digo para os alunos e pergunto para eles: tu quer saber mais? Sabe? Porque se tu quer saber mais, tu tem que fazer essa construção do conhecimento, e sempre como frase de fechamento que eu sempre disse para eles: tá, mas por que tu quer saber mais? Porque depois que tu aprende, tudo fica mais fácil. Então é assim, ó, é a questão deles construírem o conhecimento deles. Então tudo vai ficar mais fácil depois que tu aprende. Mas para tu aprender, tu tem que querer saber mais. Então acho que esse é todo esse ponto. Acho que isso que é bem importante, né? Então tá. Então tá, Paulo. Wagner, é Muito isso aí, obrigado então. novamente. Ok. Eu que agradeço, tá? Um abraço aí, um abraço para o teu pessoal aí em Santa Maria, tá? Valeu pela oportunidade. Adoro Santa Maria, Universidade Federal aí, conheço o pessoal tudo, os parentes aí também. E, cara, mais uma vez, então, obrigado pela participação e a gente conversa, tá? Um grande Até abraço para mais. vocês aí, tudo de bom. Obrigadão, Paulo. Até mais. Abraço. Valeu. Mais.